Então, hoje nós vamos falar sobre a ansiedade e os lírios do campo. Os lírios do campo são no contexto do Sermão da Montanha, de Jesus, em que ele fala especificamente sobre a ansiedade. Então, vamos falar sobre os dois temas aqui, explanando sobre o que Jesus tem nos dizer a respeito e sobre a ansiedade num grau geral. Então, em termos conceituais, a ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Essa é a ansiedade que vai aumentando e fica extremada até o ponto da pessoa entrar na chamada síndrome de pânico, Um medo de algo que não aconteceu e que não vai acontecer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. 9,3% dos brasileiros. Ansiedade, esses 9,3% é ansiedade patológica. Porque se você for contar os ansiosos assim, em termos naturais, deve ser muito mais que isso. Quando não tratado, desencadeia outros transtornos mentais, como a depressão, que atinge 300 milhões de pessoas no mundo. É um dos maiores desafios emocionais da atualidade, a ansiedade. É uma sensação indefinível, uma angústia profunda, sem causa aparente. O que poucos sabem é que essa sensação pode ser reflexo de algo mais profundo do que meras circunstâncias externas. E nós vamos avaliar isso hoje. Generalizando a impossibilidade de estabelecer conceitos, as causas da ansiedade, que a medicina genericamente situa várias causas, hipertiroidismo, ansiedade generalizada, crise de pânico, fobias, perturbação obsessiva compulsiva, síndrome de estresse pós-traumático, depressão, psicose. São vários estados psíquicos que desencadeiam a ansiedade. Todos eles aí têm em conjunto com esses estados psíquicos tristes, vamos dizer assim, a ansiedade conjuga com todos eles. Próximo. E aqui nós temos a grande X da questão da ansiedade. O gatilho da dicotomia. O que é a dicotomia? Dicotomia é um pensamento dicotômico. A pessoa tem dois pensamentos que não têm nada a ver um com o outro e eles brigam na cabeça da pessoa. Eles se debatem um com o outro. É uma distorção cognitiva, causa ansiedade. Afeta a qualidade de vida, leva a conclusões extremas e respostas exageradas. As pessoas polarizam os pensamentos em tudo ou nada. E a pessoa dicotômica oscila entre a situação ideal e indesejada e não considera que não existe nada entre as duas situações que ela pensa. É tudo ou nada, é um extremismo mental. Causa frustração, irritação, resulta em sintomas depressivos, porque a ansiedade ela vai deixando a pessoa naquele estado de irrealização até o ponto da depressão. Afeta a estabilidade emocional, relacionamentos, decisões. Tipos de gatilhos dicotômicos. Esse que é o X da questão para a ansiedade. Amar e odiar ao mesmo tempo. Que nem um certo palestrante falou assim, a frase: eu amo a minha malvada mamãe, por exemplo. Desprezar e considerar. Eu tenho preguiça, mas eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho preguiça, mas eu tenho que trabalhar. Então a pessoa fica naquilo ali. Saber que precisa ser honesto, mas não é. E aí esses dois pensamentos colidem na cabeça da pessoa, e a pessoa fica no meio deles sem saber o que fazer, levando a ansiedade. Do ponto de vista espiritual, quais são as causas da ansiedade? Então aqui a ansiedade é uma inquietude do espírito. O espírito está inquieto. Ele está de alguma forma infeliz. Ele precisa refletir um pouco sobre a vida. O Joana de Ângeles ali aponta, que o distúrbio de pânico
está enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis do passado em encarnações anteriores e reencarna com uma predisposição fisiológica para a ansiedade. Por quê? Porque imprime nos genes a necessidade de uma reparação do que fez de errado. Ele vem, né, vem para encarnar, e antes de encarnar ele diz, eu vou fazer tudo certo dessa vez. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou ser bom, eu vou ser honesto, eu vou ser uma pessoa predisposta a amar, eu não vou perdoar, eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz em outras muitas vidas anteriores, múltiplas falências anteriores. E aí reencarna e nas primeiras oportunidades, porque a gente não muda de uma hora para outra, a gente começa a falhar novamente, a fazer tudo errado de novo. E aí lá dentro do ser, o espírito, ei, você está fazendo errado de novo. E você quer fazer errado porque você tem vantagens, você gosta de fazer as coisas erradas. E está fazendo errado de novo. Então, essas são as causas espirituais da ansiedade. Reparação dos delitos transatos, ou seja, eu tenho que reparar os meus erros do passado, mas eu não vou reparar, não quero reparar. Você tem que trabalhar no bem, mas eu não quero. Mas eu tenho que trabalhar no bem, mas eu não quero. E aí fica. Eu tenho que mudar o meu comportamento, mas eu não quero mudar. E aí a dicotomia vem da ansiedade. A pessoa portadora de ansiedade patológica também tem a ilusão de controlar o tempo, as pessoas e todas as coisas que não dependem dela. O ansioso, ele quer. Quando ele entra na ansiedade, aí vem as outras derivações da ansiedade. Eu queria que as coisas fossem assim, mas elas não são. Eu queria que o tempo se estendesse, mas ele não estende. Eu queria ser mais rico, mas eu não sou. Eu queria ter mais amigos, mas eu não tenho. E não tem porque você não pode controlar nada na vida. A vida é para você vivê-la, fazer o melhor e não controlar, nem controlar ninguém. Porque ninguém é controlável. Afinal de contas, nós conseguimos mal e mal controlar a nós mesmos e esse é o nosso objetivo nesse grau espiritual que nós estamos. Aprender a controlar a nossa mente, não a dos outros. Próximo. Se quase todos nós temos que reparar erros de encarnações anteriores, porque todos estamos aqui encarnados, a nossa característica de todos nós aqui é uma só. Estamos encarnados porque precisamos. Porque precisamos reparar erros de existências anteriores. Se nas existências anteriores nós não tivéssemos errado nada, nós não estávamos encarnados aqui. A não ser que esteja por missão, gloriosa missão de um espírito sublime. Mas eu creio que isso seja uma raridade, eventualmente, né? Pode ter, mas não é o caso da grande maioria das pessoas. Se esta encarnação, e esse é o problema, onde já temos informação suficiente sobre a realidade da vida eterna e das vidas sucessivas, e o espírita não é um ansioso? É um ansioso por quê? Porque ele sabe da realidade da vida eterna e das vidas sucessivas. Então ele sabe mais do que a média das pessoas. E aí ele não faz o que ele deveria fazer pelo tanto que ele faz, que ele sabe, e aí ele fica ansioso. Se faz mais necessário o trabalho edificante do bem, sob pena do inconsciente se manifestar o espírito encarnado em uma forma de pressa. Porque eu não estou fazendo o que eu devo fazer e o meu espírito internamente pressiona o meu ego atual. Você tem que fazer as coisas que você prometeu que você vai fazer. Porque você vai falir de novo. E você não quer falir de novo, mas o teu ego amassa tudo isso e não faz as coisas que deveria fazer e gera ansiedade. Ao mesmo tempo, o medo do futuro, remorso da não realização dos propósitos que vem exercer na vida. O medo do futuro. O medo do futuro que vai acontecer. Porque se eu não estou fazendo as coisas que eu tinha que fazer, eu sei que meu futuro não vai ser legal, eu vou falir de novo. Então eu tenho medo de uma coisa que não sei o que é. Mas o teu espírito interno sabe o que é. Ele sabe muito bem o que é o medo da falência espiritual.
É o medo de desencarnar e chegar do outro lado, e chegar o teu guia para você, o teu tutor espiritual. Meu amigo, meu irmão, você falhou de novo. Você falou que ia fazer isso, não fez. Falou que ia melhorar nesse ponto, não fez. Isso, né? Então, esse medo do futuro que não acontece, medo de uma coisa que não se sabe o que vai acontecer de ruim no futuro. Nós, espíritas, sabemos o que vai acontecer. Esse é que é o pior ainda. A maioria das pessoas não sabe. Então, elas ficam com medo, um pânico de algo que elas não sabem direito o que é. Nós não temos nem essa vontade. Nós sabemos o porquê disso daí. Considerando que os semelhantes se atraem, então, quando nós entramos dentro do espectro da ansiedade, vamos estar em sintonia com outros espíritos ansiosos também que falharam também nos mesmos aspectos, e aquilo vai o quê? Vai dando um up na nossa ansiedade, né? Espíritos que entram na nossa vibração, principalmente se a gente tem pendores mediúnicos, é médium, né? Igualmente entra em sintonia com outros encarnados e desencarnados e outras pessoas ansiosas também. Basta uma mente ansiosa para a mente mais ansiosa do lado ficar mais ansiosa ainda. E vibram nas mesmas ondas de inquietação. E nós pioramos nosso estado íntimo também devido a esses desencarnados. E a questão mediúnica da ansiedade, sim. É uma doença medianímica considerada, porque o médium, se ele é ansioso, ele atrai mais ansiosos. 1, 2, 3, imagine 4, 5 espíritos ansiosos, desesperados por isso. Principalmente por quê? Porque falharam, desencarnaram, e quando ele desencarna, ele entra num processo de ansiedade extrema, porque ele vê que a vida que ele tinha, que ele gostava, não existe mais, acabou, e tudo que ele deveria ter feito não fez, então ele entra num estado de dicotomia mental e não sai daquilo ali. Inclusive, a maioria dos espíritos que a gente atende nas sessões mediúnicas dos centros espíritas são espíritos cuja ansiedade extremada levou a um processo chamado de monoideísmo. Eles só pensam naquele erro dele o tempo inteiro, no que ele fez de errado, no que ele devia fazer, no que ele fez de errado. É o monoideísmo dos espíritos necessitados. Tá? Mediunidade e pensamentos intrusivos é uma outra questão que tem nos ansiosos, é o pensamento intruso. A pessoa acordou calma, o ansioso acordou calminho, de repente ele senta, tomou café, e de repente vem um pensamento na cabeça dele que não sabe de onde que veio, aquele pensamento inteiro de uma vez só, assim, hoje vai acontecer uma coisa muito ruim com você. E já desata o pensamento de ansiedade, já desata o medo do que vai acontecer, que não sabe o que vai acontecer. E às vezes os espíritos já sabem que o ansioso é assim, espíritos vingativos principalmente, eles adoram chegar para a pessoa, está calmo, então eu vou lá e enfia um pensamento intrusivo e você vai ver o que vai acontecer. Vai ficar terrível, né? Ansioso. Pensamentos podem ser desagradáveis, assustadores, desconfortáveis e surgem sem aviso. Conforme nos deixou Emmanuel no livro Pão Nosso, se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desespero sem remissão. E aí o Emmanuel aponta que a solução para o ansioso é o trabalho edificante. É o que faz ele parar com a dicotomia de devia estar fazendo e eu não estou fazendo. O bem, devia estar aprendendo e não estou aprendendo. Que é seguir o caminho reto. Próximo. Então agora chegam as palavras de Jesus sobre a ansiedade. Mateus 6, 24 e 34 é uma parcela do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que é um conjunto, talvez o maior sermão de Jesus. Lá ele tem as bem-aventuranças, tem a definição de tudo que os cristãos precisariam ser na visão de Jesus, né? Definindo basicamente o que deveria ser um cristão na ética do Cristo. E aí ele começa. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. A dicotomia.
não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aí é um deus antigo, ele é representado pelo dinheiro, né, dos judeus, os bens materiais. Então Jesus aponta a dicotomia, que é ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Porque se você servir ao dinheiro e aos bens materiais, você não vai servir a Deus, não adianta. Você não vai conseguir servir aos dois. E se você resolve, conhecendo das suas falhas, conhecendo a sua necessidade de espiritualização interior, servir ao dinheiro, você vai ter uma dicotomia mental que o levará à ansiedade. Aí, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Jesus afirma que existem coisas na vida que são mais importantes que outras, e deve-se aprender a dar valor ao mais necessário. E para o espírito, o mais necessário é o engrandecimento espiritual e cultural, né? As roupas finas ou os bens materiais de ostentação, né, não são absolutamente necessários e eles causam simplesmente problemas para o espírito, nada além disso. Então ele continua: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um povo da sua estatura? Ou seja, aquele negócio de querer controlar o mundo, Jesus, né? Mesmo que eu seja muito cuidadoso, eu vou acrescentar 1 centímetro à minha estatura? Não vai. Você não consegue controlar a existência. A existência, ela é a existência no plano físico, ela é uma cadeia de sucessões em que a gente fica dentro dela relativamente preso, devido às conjunções, às injunções da nossa necessidade reencarnatória. Nós não conseguimos acrescentar grandes coisas reais à nossa existência. Próximo. Jesus ensina que a natureza indica que Deus provê tudo a todos, conforme suas necessidades. E não adianta pensarmos que podemos, em verdade, realizar algo sem Deus. Nem tampouco adianta juntarmos bens materiais, porque o objetivo da existência não é esse. É engraçado que a gente vive uma existência como se a gente vivesse indefinidamente, eternamente aqui nesse plano. A gente faz uma vida de ajuntamento incessante. É que a gente não percebe. Percebe só quando desencarna. Que daí você olha para trás e, epa, ficou tudo para lá. O que eu fiz, afinal de contas? Eu cresci espiritualmente, porque eu estou aqui, o resto ficou, né? Então, falta de confiança em Deus, não fé. Fé, as pessoas têm fé em muitas coisas, né? Tem pessoas que incrivelmente têm fé em manchas na parede e começam a rezar para as manchas na parede. É uma questão de fé. Ela deve ser respeitada. Mas a confiança em Deus e que você não precisa, você precisa de Deus, mas deve ter confiança plena na sua existência, em todos os processos da sua existência, inclusive os processos ruins da sua existência, que também são necessários. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? E aí vem os lírios do campo. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? A comparação de Jesus, dos lírios do campo, com Salomão é uma comparação belíssima e é uma comparação muito pouco lembrada hoje em dia.
Os lírios do campo são flores muito cheirosas. São flores de origem europeia. No sul do Brasil, alguns campos eles são espontâneos já, e crescem. O lírio do campo verdadeiro, ele cresce mais ou menos até essa altura, num ramo muito verde, um cheiro absolutamente maravilhoso, e vários lírios, até desse tamanho assim, crescem, assim, se espalham pelos campos, é uma coisa de uma beleza absurda, um campo de lírios do campo. Provavelmente, alguns escritores dizem que o lírio do campo era a flor preferida de Jesus, porque os católicos associaram, de alguma maneira, os lírios do campo a Maria. Porque me parece que Jesus levava muitos lírios do campo para a mãe dele, e na casa dele sempre tinha um vaso com lírios do campo. Então, a comparação de Jesus dos lírios do campo com Salomão, Salomão foi, entre os judeus, o rei mais considerado, e ele era considerado não só o mais sábio rei de toda a história de Israel, como também o mais rico de todos. Então ele era completo nos dois aspectos. Ele era o mais sábio de todos e o mais rico de todos. E Jesus diz que simplesmente um lírio do campo se veste melhor que Salomão, nos dois aspectos. Não só no aspecto da roupagem. Isso que é interessante, porque quando Jesus dizia, ele sempre era muito profundo. Muito mais profundo do que a gente consegue avaliar. Por quê? Porque ele diz, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado ao fogo, existe hoje, amanhã vai para o fogo, porque uma característica do lírio é que um lírio, ele dá geralmente no inverno, no outono e inverno, e depois ele dá as flores, depois ele morre e some. Você vai lá no verão, olha aquele campo de lírio, não tem nada. Você diz que não tem flor nenhuma ali. Ele morre, some. E ele renasce todos eles juntos depois, na época que eles têm que dar. Porque ele é uma erva do campo. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. E aí ele aponta, homens de pouca fé. Por quê? Porque a gente não confia em Deus. Por que a gente quer amontoar bens aos montes? Porque a gente não confia em Deus. Porque a gente acha que nós vamos passar fome amanhã. Porque não vai nos faltar. Por isso que eu acumulo bastante. Por isso que eu me preocupo incessantemente com o acúmulo. Porque eu acho que vai faltar. Eu não acredito em Deus. Essa é a verdade que nos cabe, que nos cai. É isso que é o problema. E assim, Salomão era sábio, mas os lírios, no aspecto de confiança em Deus, eles são mais sábios. Por quê? Porque eles são lindos e maravilhosos com suas vestes, e eles são confiantes em Deus porque eles vão para o fogo da fornalha todas as vezes, quando é chegada a época deles, e eles acreditam piamente, né, seguindo as leis divinas como a erva que são. Eles creem em Deus porque eles são seguros na aprovação que eles têm da fornalha. E nós não somos seguros nas nossas provações. Nós não confiamos suficientemente em Deus. Quando caímos numa provação, nas dores, nas lutas mais acerbas de nossa existência, a nossa tendência é a nossa fé balanceia. Ela titubeia, ela não aceita bem a aprovação. A gente não quer a aprovação. A aprovação é necessária para nós quitarmos nossas dívidas do passado, aprendermos com a humildade da aprovação, mas nós não aceitamos as provações, nós não temos fé suficiente de que aquilo é necessário para mim. As pessoas sempre se perguntam, no auge da aprovação, por que comigo? Por que Deus assim quis comigo? Por que é comigo que tem que ser esse sofrimento todo? É porque é o sofrimento necessário para você. Nós não temos a aceitação dos lírios do campo. Nós não temos a capacidade dos lírios de suportar com fé as provações, a fornalha. Então, próximo. Então Jesus aponta em passagem belíssima que olhemos os lírios do campo. São maravilhosos por estarem nos campos do Senhor
entregues aos cuidados de Deus, confiando tanto na vida do campo de flores quanto no fogo da fornalha. Uma lição sobre o valor da fé como confiança em Deus. E Jesus continua terminando a parte do sermão dos lírios, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vossos pais celestial bem sabem que necessitais de todas elas. Então, se nós sabemos da sobrevivência da alma, né? Jesus acha que os cristãos deveriam ser diferentes dos gentios, na verdade. Os gentios, no caso, os grandes materialistas, não? Então, se Deus sabe que nós precisamos de todas as coisas, por que nós temos essa preocupação intensa? É a falta de confiança em Deus. Falta de fé na divindade. E aí, porque Jesus fala claramente da ansiedade, né? Inquietude derivada da preocupação com o futuro, dizendo que, afinal de contas, Deus sabe de todas as nossas necessidades. E nós, que já conhecemos a lei, somos tão ansiosos como os materialistas. Não divergimos em nada, na verdade. Não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Esse inquietos, em muitas traduções, é ansiosos também. Não andeis, pois, ansiosos, dizendo. Aí a tradução está inquietos, que é a mesma coisa, basicamente. Né? É uma inquietude, a ansiedade é uma inquietude. Próximo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa era uma frase que tinha lá no Ramatiz. Era a frase da Bíblia que tinha no Ramatiz, era um centro espírita lá no Rio de Janeiro, muito grande, que atende milhares de pessoas. E o fundador do Ramatiz, ele botou essa frase lá em cima, lá no altar principal. Né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus esclarece que temos que buscar o reino de Deus, a obra divina no coração dos homens. O que é o reino de Deus? É a obra divina no coração dos homens. A paz de espírito daqueles que trabalham no bem. Pois só há paz real de espírito para aqueles que dão tudo de si em cumprimento à vontade de Deus, dentro da justiça divina, que prevê a cada um segundo as suas obras. E se a paz damos, é a paz que obteremos. Mas a paz na terra só existe para os homens de boa vontade, aqueles que realmente se dedicam do seu coração e do seu tempo integral à questão de buscar o reino de Deus. Porque assim, nós reclamamos da existência nesse mundo aqui, dizendo assim, o mundo, as pessoas passam fome. As pessoas passam fome no mundo, mas, por exemplo, se metade dos cereais que fosse gasto na produção de bebidas alcoólicas fosse dado às pessoas com fome, não haveria fome nenhuma em nenhum lugar do mundo. Então é a justiça de Deus que tem que ser buscada primeiro. Esse é que é o grande problema. Então, enquanto nós não tivermos o reino de Deus no nosso coração, nós não teremos nem paz de espírito e nem teremos paz na terra. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã. Aí Jesus de novo falando sobre a inquietação com o dia da manhã. Porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Ele deixou muito claro isso, né? Basta cada dia o seu mal. Essa é uma frase muito interessante. Jesus considerava, porque ele, um espírito puro, reencarnando num planeta de provas e expiações, deveria ser, para ele, uma coisa muito difícil, muito difícil. E ele considerava que num planeta de provas e expiações, que cada dia vivido aqui é um mal em si. A convivência com o mal que nós produzimos e que os outros produzem nesse planeta aqui é um mal em si.
e que ele diz que se você já vive numa situação assim, dentro de um mundo em que você está sofrendo todas as injunções da sua encarnação, se você se inquietar com o dia de amanhã, você não vai conseguir viver. Você vai sofrer muito. Já basta o dia de hoje. Então a inquietação da ansiedade futura é uma tristeza, porque não tem muito o que fazer com a pessoa. Se ela já sofre o dia, todos os argures do dia, a faina, a labuta diária, e ainda dentro da cabeça dela ela está se preocupando com o dia de amanhã, e o dia depois da manhã, e o dia depois da manhã, a pessoa entra num processo de simplesmente loucura, né? Insanidade. E Jesus fecha a lição. Devemos sempre focar nossa existência no dia de hoje, fugindo da depressão que assola aqueles que choram pelo passado, pelo ontem, seja o passado feito de gozos que não existem mais, ou de erros que não podem ser desfeitos, porque essa é a característica da depressão, a amiga da ansiedade. Porque se eu fico com o meu pensamento no passado, pelos gozos que eu tive no passado, pela vida boa que eu tive no passado, ou pelos erros que eu cometi no passado, e não me perdoando dos erros que eu cometi no passado, eu vou entrar num processo depressivo e não vou sair dele. Porque se eu estou o tempo todo lá, que não tem mais, não existe, como é que eu vou resolver? Por isso que a depressão nas pessoas é um processo de muito difícil resolução. A mente dela está lá. Como é que ela vai mover a mente dela? Tem que mover para hoje, não sair do passado. E, próximo. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier, é uma frase bem conhecida, que é a frase da redenção, a frase da nossa redenção espiritual. Não adianta a gente ficar, né, chorando nosso leite derramado dos nossos erros do passado. Nós temos uma obrigação conosco de começar novamente e fazer de novo bem. E esse bem significa no bem. E que, afinal de contas, também nos afastemos da ansiedade do amanhã, já que o amanhã, afinal, não existe. Para vivermos em harmonia consigo mesmo, devemos enfrentar nossos males somente a cada dia, a lição de Jesus. Hoje, o mal de cada dia, pois é o que em verdade nos cabe, é o que nós conseguimos com nossas capacidades fazer, é o máximo que a gente consegue, é um dia de cada vez. E a lição do dia que nos traz. Porque o que acontece com pessoas que ou ficam depressivas no passado ou ansiosas no futuro é que a lição do dia, para ela, passa indelével. Ela não aprende aquela lição. Então não adianta ela viver uma encarnação, 2 encarnações, 3, 10, 15. Se você não pega a lição do dia que é apresentada para você, se você não olha os lírios do campo que te apresentam naquele dia, você não aprende a lição do dia, você não vai progredir, embora você ache que esteja progredindo, porque as lições apresentadas por Jesus já têm 2000 anos, e eu te garanto que nós já conhecemos essas lições há pelo menos 1500 anos. Então, fazemos sempre a cada dia o máximo que pudermos para nos melhorarmos, sem apontar os erros alheios, sem esperar benefícios sem méritos na vida, desenvolvendo a humildade, mansidão e a confiança na vida que Deus nos legou, com todas as alegrias e tristezas que nos são necessárias, porque sem as tristezas nós também não progrediríamos. Também conseguiremos, enfim, o equilíbrio que nós tanto almejamos. E é isso então. Alguma questão? Interessante. Bom, obrigado. Oi? Sim.